Olá, eu gostaria de comentar aqui sobre Levíticos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Eu queria chamar a atenção para o versículo 12, que diz: Isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lançará a cinza e o queimará com fogo sob a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Ou seja, queimar o animal oferecido como sacrifício fora do arraial simbolizava a remoção total do pecado. Aqui no Novo Testamento relaciona esse fato com o padecimento de Jesus fora da porta, ou seja, fora de Jerusalém. Não existe nenhum fato aqui no Novo Testamento que relaciona o corpo de Jesus Cristo sendo queimado ou o corpo de Jesus sendo destruído. Não existe nenhum versículo na Bíblia onde aponta para esse tipo de ideia ou de sugestão. Isso daí foi uma interpretação sua, né, que não existe na Bíblia, com relação ao corpo de Jesus. Porém, aqui nós podemos entender que esse fato aqui do versículo 12 relaciona-se com o padecimento de Jesus Cristo fora da porta, ou seja, que Jesus padeceu fora de Jerusalém, a fim de santificar o seu povo por meio do seu próprio sangue. Isso aí pode ser visto aqui em João 19, versículo 17. E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico chama-se Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aqui esse fato está falando que Jesus foi crucificado fora, né, de Jerusalém, um lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Então, Pilatos colocou uma placa acima da cabeça de Jesus, falando que Jesus era o Nazareno. Então, se a gente for lá em Atos, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: Atos 4, 10. Eu vou ler aqui. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificardes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ou seja, foi o nome de Jesus Cristo de Nazaré que essa pessoa foi curada, esse cego. Porém, aqui está afirmando que Jesus foi crucificado, ou seja, aquele mesmo Jesus que foi crucificado, ele também foi ressuscitado. O que ressuscitou ele foi o corpo de Jesus. É o que o texto está falando aqui. Ou seja, aqui, ó, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificardes, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ou seja, Jesus ressuscitou aquele mesmo Jesus que foi pregado na cruz. Aquele mesmo Jesus que foi crucificado, esse foi o mesmo que foi ressuscitado. Aqui no versículo 17 do capítulo 19 de João, vou repetir novamente o que eu já li, e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico chamava Gólgota. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da sua cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, nós podemos ver que o mesmo Jesus que foi crucificado é o mesmo que ressuscitou. A não ser que a gente tenha que rasgar o que está escrito aqui em Atos capítulo 4, versículo 10, né? Nós temos que rasgar isso daí.
Aqui também eu gostaria de ler em Hebreus capítulo 13, versículo 10, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 13, versículo 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos de animais cujo sangue, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, o seu próprio sangue, padeceu fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aqui está confirmando que o próprio Jesus morreu fora do arraial e que o que expia pecado é o seu próprio sangue. Aqui, ó, vou repetir novamente. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Aqui não está falando que o povo seria santificado pelo corpo de Jesus Cristo. Não. Você pode procurar no Novo Testamento inteiro. A única coisa que você vai encontrar é que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu também queria ler aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente confessa os nossos pecados, o próprio Jesus perdoa as nossas iniquidades. Aqui no versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele estava na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma passagem que confirma que o que purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo, e não o seu corpo. Porque o corpo de Jesus foi dado como sacrifício. Porém, o que expia pecados é o sangue de Jesus Cristo. Porque se por acaso Jesus não tivesse sacrificado o seu corpo ali no altar, ou seja, o altar ali representa o Gólgota, representa o Calvário, então não teria como o sangue de Jesus Cristo ser derramado, né? Então é importante a gente compreender esse fato importante. Aqui em Levíticos 16, como já foi dito, né? Eu não preciso estar mencionando isso daqui. Levíticos 16, versículo 27. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue é trazido para fazer expiação no santuário. Ou seja, o sangue era levado até o santuário para que aquele local fosse expiado, né? Porque não era somente os pecados do sacerdote e do povo que eram expiados, né? Porque eles também tinham que expiar também aqueles males que existiam também no santuário. E se você for ler todo o contexto aqui, você vai poder perceber esse tipo de coisa. Mas o novilho e o bode, pela expiação do pecado, cujo sangue trazia para fazer expiação no santuário. Aqui, com relação ao contexto geral de Levítico 16, né, está falando do dia de expiação, que era feito uma vez por ano, o mais importante do ano judaico. Nesse dia é que o sacerdote se vestia com os vestes e também no início preparava de imediato um banho cerimonial com água. E logo em seguida desse ato da expiação, dava-se início ao preparo para que o dia da expiação se iniciasse. A seguir, ele tomava os bodes, né? Eram 2 bodes, como você já mencionou aí, sobre o qual ele lançava sorte um, né? Um se tornava o bode de sacrifício
e o outro se tornava o bode expiatório. Levítico 16, versículo 8. E Arão lançará a sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então ele sacrificava o primeiro bode, levava o sangue, entrava no lugar santíssimo para que o seu véu e aspergia sobre aquele sangue, sobre o propiciatório. Ou seja, ele pegava o sangue daquele primeiro bode, e aspergia o sangue sobre o propiciatório, o qual cobria também a arca da lei divina, que fora violada pelos israelitas. E a partir daquele momento estava coberto com sangue, e assim se fazia expiação pelo pecado da nação inteira. Isso daí pode ser visto aqui em Levítico 16, versículo 15. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, e será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez também com aquele novilho, e aspergirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das suas imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões. É isso que eu falei no começo, né? O santuário também era expiado, né? Por causa das imundícias dos filhos de Israel. E também, como etapa final, o sacerdote também, ele podia tomar o bode vivo, impunha as mãos sobre a cabeça do bode, e confessava os pecados dos filhos de Israel. Então ele enviava esse bode ao deserto. O que isso daí simbolizava com que os pecados deles eram levados para fora do arraial, para serem aniquilados no deserto. Levíticos 16, 21 e 22. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-los ao deserto, sob a mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, e sob solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Ou seja, o sacerdote colocava a mão sobre aquele bode, né, e confessava os pecados. Então aquele bode era enviado, né, ele não era morto, ele era enviado, ele não desaparecia, como você comentou aí. A única coisa que fazia, ele era enviado para o deserto, para morrer ali no deserto. Então, os dois bodes representavam a expiação e o perdão, e a reconciliação e a purificação consumados por Cristo. Era isso que os dois bodes representavam, representam em Cristo. Os bodes que era sacrificado representa a morte vicária e o sacrifício de Cristo pelos pecadores, né? Como a remissão dos seus pecados. Isso aí pode ser lido lá em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui está confirmando, né, que o sangue de Jesus é usado hoje para redimir a raça humana dos seus pecados, né? Ou seja, o corpo de Jesus não é mencionado, mas o corpo de Jesus
foi sacrificado para que o sangue de Jesus, para que o sangue dele fosse usado para expiar pecado. Então, o bode expiatório, conduzido para longe, levava os pecados da nação. Tipifica o sacrifício de Jesus Cristo, que remove o pecado e a culpa de todos quantos se arrependem. Esse bode expiatório, esse tal de Azazel, que se chama de Azazel, ele tipifica o sacrifício de Cristo, né, que remove o pecado e a culpa de todos aqueles que se arrependem. Isso daí pode ser lido em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 11. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, o bom prazer do Senhor, prosperar a sua alma. Aqui nós temos que entender o termo alma, tem que ser entendido de acordo com o contexto da própria passagem. Porque nem sempre a palavra alma tem o mesmo significado. Ela tem vários significados diferentes. Então, de acordo com o contexto que a gente tem que entender o significado. E essa palavra alma aqui está se referindo ao seu próprio corpo. Foi usado como sacrifício, porém o seu sangue foi usado para expiar pecados. E também existe uma passagem também que fala que a alma também simboliza vida, né? Que simboliza o sangue. Que a vida está no sangue. E também nós podemos entender também que o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava com o sangue para fazer expiação, representa o trono de Deus do céu. Cristo que entrou nesse lugar santíssimo, após a sua morte, com seu próprio sangue, fez expiação para o crente perante o trono de Deus. Isso daí pode ser lido em Êxodo, capítulo 30, versículo 10. E uma vez no ano, Arão fará expiação sob as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele para as vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Aqui também está confirmando que o que expia pecados é o sangue, né, que era usado no sacrifício. Então, nós podemos entender que todas essas passagens mostra que o que expia pecados é o sangue de Jesus. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, não vai existir nenhuma passagem onde que afirma que o corpo do animal expia pecados. Não existe isso na Bíblia. Isso daí é uma invenção humana que não tem nenhuma base bíblica. Hebreus 9 também nós podemos ler para sustentar essa ideia de que o que expia pecados é o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 7 e 8. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano tem, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelo povo as suas culpas.
Ou seja, ele não podia se apresentar sem o sangue, dando nisso entender que o Espírito Santo, que ainda a caminho do santuário, não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e por perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta geração, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. A redenção que Jesus fez foi por meio do seu sangue, e ela é eterna, ou seja, ela foi uma só vez. Para a gente entender o Hebreus capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: no qual vontade temos sido santificada pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ou seja, com relação a essa passagem, nós temos que entender todo o contexto para a gente não pegar um versículo isolado exatamente como você fez. O corpo de Jesus foi usado como sacrifício. Se não houvesse esse sacrifício, não teria como o sangue de Jesus ter sido derramado. Para a gente entender esse contexto, nós vamos ler que a partir do versículo 1, a gente tem que ler todo o contexto para a gente chegar até o versículo 10. O antigo sistema de leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Neste antigo sistema, o sacrifício se repetia muitas vezes por ano, porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desses regulamentos. Se isso fosse possível, uma oferta só seria suficiente. Os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e seu sentimento de culpa teriam desaparecido. Mas Jesus Cristo, justamente ao contrário, aqueles sacrifícios anuais lembravam-se de sua desobediência e a culpa deles, em vez de livrá-los, porque é impossível que o sangue de bodes tire pecados. O sangue não podia tirar pecado, o sangue apenas cobria os pecados. Agora o sangue de Jesus não, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e também tira. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou oferta de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo a fim de que eu o deposite como sacrifício sobre o altar. O altar foi o Calvário, e o sacrifício foi o corpo, porém a expiação veio pelo sangue. O Senhor não satisfez com o sacrifício dos animais mortos e queimados como ofertas de pecado. Aqui que é o versículo chave aqui da passagem. Por que o corpo de Jesus teve que ser usado como sacrifício? Porque com esse sacrifício Jesus ofereceu uma eterna redenção de uma vez por todas, para que o sacrifício não voltasse a se repetir, como a gente leu no versículo 1 ao versículo 3. Porque todos os anos ele tinha que oferecer um sacrifício, porque era o corpo de animais usado no sacrifício, né? Porém, era o sangue dos animais que eram usados para expiar pecados. Então nós podemos entender que aqui no versículo 6, que o próprio Jesus teve seu corpo preparado para que oferecesse no altar, né? No altar, para que o Senhor recebesse aquele sacrifício. Porque o Senhor não tinha prazer nenhum em usar o sangue de animais, né? Porque aquele sacrifício era apenas temporário. E todos os anos tinha que voltar a repetir aquele sacrifício. Agora, com relação ao corpo de Jesus, não. O corpo de Jesus foi sacrificado no altar, e o seu sangue foi derramado para expiar pecados. Você pode ler em todo o Novo Testamento. E o que expia pecado é o sangue de Jesus, e não o seu corpo. Porque o corpo de Jesus teve que sim ser oferecido sobre o altar.
Porque se Jesus não tivesse oferecido o seu corpo, o sangue dele não teria sido usado para expiar o pecado da raça humana. É esse aí que o contexto diz. A gente tem que ler todo o contexto para não ficar com um versículo isolado, como você usou aí. Você disse várias vezes durante o debate que quando Jesus ressuscitou, se por acaso Jesus tivesse ressuscitado, ele estava retomando o corpo que havia entregue como sacrifício pelos pecados. Ou seja, que a dívida que ele havia pago, ele estava retomando novamente o pagamento feito pela dívida. Mas daí é uma interpretação completamente errada, pois o que Jesus ofereceu para pagar a nossa dívida foi o sangue dele e não o seu corpo. O seu corpo foi usado como sacrifício. Porém, está escrito em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que o que expia pecado é o sangue. Porém, o corpo é usado como sacrifício. Quando Jesus morreu no Calvário, ele estava sacrificando o seu corpo no altar. O altar ele representa o Calvário. Então, é praticamente impossível Jesus ter pegado o seu corpo, porque ele não havia oferecido o seu corpo para pagar a dívida dos pecados da humanidade, mas sim o seu sangue. Foi o sangue de Jesus que foi oferecido para saldar as dívidas da humanidade. O próprio livro de Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não tem como existir remissão do pecado. Então, o que redime a humanidade do pecado é o sangue e não o seu corpo. Então, essa interpretação de que quando Jesus ressuscita, ele está pegando novamente o seu corpo, que é usado para pagar a dívida, é errada. Não existe isso na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo. Você pode procurar em todo lado. Não vai achar nenhum versículo que afirma que o que expia pecado é o corpo. Queria deixar uma última pergunta aí. Queria que você me mostrasse no Novo Testamento, onde está escrito que o próprio Deus eliminou o corpo de Cristo. Se é possível mostrar essa passagem na Bíblia. Pois até hoje eu não consegui achar. Talvez você tenha uma passagem oculta aí na Bíblia, da Testemunho de Jeová, né? Uma Bíblia tradução do Novo Mundo. Nós podemos ver na própria teologia da Testemunho de Jeová, aqui no livro Raciocínio à Base das Escrituras, na página 317, nós podemos ver que o próprio livro confirma que o que resgata o ser humano é o sangue, né? E não o corpo em si. Isso daí, a próprio livro Raciocínio à Base da Escritura apoia a ideia de que o corpo não pode ser usado como o resgate. Vou ler aqui, ó. Raciocínio à Base das Escrituras. O tema resgate. Definição: um preço pago para comprar algo de volta ou conseguir o livramento de alguma obrigação ou circunstância indesejável. O mais importante preço de resgate é o sangue de Jesus derramado. Pagando o valor desse resgate no céu, Jesus abriu o caminho para a descendência de Adão fosse libertada do pecado e da morte, e que todos herdamos por causa do pecado o nosso primeiro pai Adão. Isso aqui é a definição que o livro Raciocínio à Base da Escritura oferece para a palavra resgate. Quando você for ler aqui, posteriormente, vai ver que o resgate é oferecido, é um preço pago para comprar algo de volta ou conseguir o livramento de alguma obrigação ou circunstância indesejável. Ou seja, que está falando que o preço que Jesus pagou para poder resgatar a raça humana é o próprio sangue dele. Né? Aqui não cita em momento algum que o que Jesus usou para pagar esse resgate é o seu corpo, tá? Isso não está escrito aqui na definição de resgate. Aqui está falando que o que foi usado como resgate foi o sangue de Jesus. Eu queria destacar a parte mais importante dessa definição.
O mais importante preço de resgate é do sangue derramado de Jesus Cristo. Essa aqui é a palavra-chave da definição que o livro Raciocínio, à base da Escritura, oferece para a palavra resgate. E com relação ao aquilo que você questionou com relação à alma humana, bom, com relação à palavra morte, vem do grego, significa thanatos, que significa separação. O termo grego para a palavra morte não traz entre o seu significado extinção ou inconsciência da alma ou extinção da alma. A palavra thanatos significa separação, ou seja, quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Como que eu posso estar me baseando nisso? Eu posso estar me baseando nisso em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Isso me dá total respaldo para o que eu estou dizendo aqui. Apocalipse, quando é aberto o quinto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um vestes compridas, brancas, e foi-lhe dado que repousasse, ainda que por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. E os seus irmãos, até que haviam sido mortos como ele foram. Então, nós podemos ver aqui que Apocalipse nos dá apoio para que, com relação a essa doutrina da alma, que quando a alma morre, vai para o céu. Eu também queria refutar aquela passagem que muitas testemunhas de Jeová usam, que a alma morre. Usa a passagem bastante usada, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, como a alma do Filho. A minha é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, aqui o texto, a palavra, como já foi dito, já falei, a palavra morte significa separação e não extinção. Tem alguns textos, né, que nós possamos estar abordando. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, diz: Paulo declara: a que vive em deleites, vive estar morta. E o que mostra que uma pessoa pode estar morto espiritualmente. Aqui nesse contexto, está falando de morte espiritual, né? A separação de Deus. A pessoa está separada de Deus e continuar consciente. Essa pessoa vive em deleites, está vivendo pecado, está separada de Deus, porém continua consciente. Efésios 2:1 diz: Paulo mais uma vez estabelece: e vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados. Antes da conversão, os ouvintes do apóstolo estavam espiritualmente mortos, mas conscientes. Aqui temos ainda outro exemplo, né? Está escrito em Lucas 15:24.
O filho pródigo estava morto, separado de Deus, mas consciente, porque este meu filho estava morto e reviveu. Também, se a gente for ler o próprio contexto do texto, né, de Ezequiel 18, 4, nós podemos fazer essa análise que está falando a respeito de outro tipo de morte, a segunda morte. Em Ezequiel 18, 21, Deus declara: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, certamente viverá. Sabemos que até mesmo o homem mais piedoso morrerá fisicamente. Aqui no caso, Deus está afirmando que se o homem abandona seu pecado, segue por outros caminhos e crê em Deus, não passará pela segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Gostaria de ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá dano da segunda morte. Portanto, a morte física nunca pode ser o único castigo de Deus para o pecado, como afirma o Testemunho de Jeová. Isto fica evidente que pelo fato de a Bíblia declarar que o homem pode fugir da ira de Deus mediante o seu arrependimento. Lucas 3, 7. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? O homem não pode escapar da morte física, mas pode fugir da ira vindoura pelo arrependimento e pela aceitação de Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso daí pode ser visto lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Gostaria de ler aqui. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê e com a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, quando se crê que Jesus ressuscitou dos mortos e com a boca se confessa, a pessoa é salva. E como é que fica com as pessoas que não creem na ressurreição de Jesus? Porque na teologia judaica, na teologia israelita, eles acreditavam na ressurreição do corpo. Isso daí pode ser visto em todo o Antigo Testamento, como também no Novo. Se você for ler lá em Isaías, capítulo 26, versículo 19, o próprio Abraão acreditava na ressurreição, quando ele estava prestes a sacrificar o seu filho. Ele diz as seguintes palavras. Eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 22. E disse-lhe Abraão, o seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havemos adorado e tornaremos. Ou seja, ele tinha fé que mesmo que sacrificando o seu filho sobre o altar, Deus era poderoso para poder ressuscitá-lo. Como que a gente pode confirmar isso? A gente confirma isso através de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Deixa eu procurar aqui. 11, 17 ao 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, oferecendo o seu unigênito, sabendo disso, em Isaque será chamado a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, caso ele fosse sacrificado. Então, existem muitas outras passagens na Bíblia que confirmam
que o povo de Israel acreditava na ressurreição do corpo. Não existe ressurreição espiritual. Mesmo porque, se você puder me mostrar uma só passagem aí, onde que alguém tenha ressuscitado no espírito, literalmente, e uma pessoa tenha ressuscitado no espírito, eu ficaria muito grato, né? Até mesmo para o nosso aprendizado, né? Para quem estiver escutando. Então, se a morte física fosse o único castigo de Deus pelo pecado, então o mais cruel dos pecadores poderiam escapar da grande punição de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se como, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, é como comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os seus bons costumes. Então, se a ressurreição do corpo não existe, então nós temos aqui uma séria advertência, né, do apóstolo Paulo. Vamos comer hoje, né, e amanhã, que amanhã vamos comer hoje, beber, porque amanhã morreremos. Porque seremos como os animais que perecem. Também existem outras passagens que confirmam a crença na imortalidade da alma, que nós podemos estar citando posteriormente. Espero que a gente possa também estar debatendo sobre a questão de Jesus não ter sido reconhecido logo de pronto pelos seus discípulos. Posteriormente a gente poderemos estar comentando sobre isso. Bom, Sérgio, primeiramente quero te elogiar pela disposição do diálogo, né? Ressaltar que eu me surpreendi, cara, ao ver quanto tempo você levou falando ali, né? E ainda assim, basicamente, repetiu muitas vezes os mesmos argumentos que eu já havia mencionado e respondido anteriormente, né? Um ouvinte, ele vai poder até notar que algumas vezes você desvia do assunto e traz para o diálogo informações que não tem muito a ver com o tema. E demorou demais nas explicações que eu acho, na minha opinião, poderiam ter sido bem resumidas, deixando o diálogo menos extenso e não tão enfadonho de ouvir. Eu estava analisando os outros antes, é demorado, uma coisa não é muito dinâmica assim, então aproveitamento talvez para as pessoas não é tão grande. Bom, mas enfim, você levou cerca de 40 minutos para expor as suas palavras aqui, e eu vou ocupar o mesmo tempo para fornecer minhas respostas se for necessário. E, Sérgio, após isso, acredito eu que não há mais necessidade de discutir ainda esse assunto, pois está ficando repetitivo, né? E eu já ia estar investindo meu tempo em algo que, do meu ponto de vista, pelo menos, já está bem esclarecido. Pelo menos o suficiente para que as pessoas e você tenham uma visão geral das nossas crenças. Entendeu? Bom, quais são os pontos que você suscitou e fez objeção? Um deles é que em nenhum lugar da Bíblia diz que o corpo de Jesus, Deus deu um fim a esse corpo, consumiu, ou fez esse corpo desaparecer, ou deu fim a esse corpo, que isso é uma interpretação nossa, minha. Outro ponto é que você disse que Jesus ofereceu foi o seu sangue, não o seu corpo, que o que expia pecados é só o sangue. E também que o que ressuscita é o corpo e não o espírito, que você nunca viu um espírito ressuscitar. Bom, olha só. Quando você diz que em nenhum lugar da Bíblia fala de Deus sumir com o corpo de Jesus ou queimá-lo, você despercebe os aspectos simbólicos da lei, onde o corpo das ofertas elas tinham um destino específico que se cumpre de forma espiritual na pessoa de Jesus. Por exemplo, basta que fique claro, como eu demonstrei, que o corpo do bode para Azazel, né, e essa palavra Azazel, palavra que ela consta nas escrituras, né, basta que esse corpo do bode, que é enviado para o deserto, para desaparecer e sumir, o significado de Azazel, né, que você perceba o que acontecia com esse bode. Qual é que era o aspecto que acontecia com esse bode e que se cumpriria em Jesus Cristo.
ele era enviado, era posto a mão sobre a cabeça dele, confessado os pecados do povo, e ele era enviado para o deserto para assumir, para desaparecer. Todo bode. Agora veja bem, na sua perspectiva, por analogia, porque isso tem que se cumprir em Jesus Cristo, esse bode ele estaria para sempre vivendo no deserto. Ou então ele voltaria, após ser enviado, para o deserto, trazendo novamente o seu corpo ao sacerdote. Ele voltaria integralmente ao sacerdote. Pois é isso que significaria Jesus voltar com o mesmo corpo. Ora, o bode foi com o corpo e voltou com o mesmo corpo. Nos aspectos da lei, o que significaria isso? Teria tornado inválido aquele bode enviado para Azazel, enviado para o deserto. Mas é isso que você quer dizer que aconteceu com Jesus Cristo. Ou seja, ele não cumpriu esse aspecto da lei, segundo a sua perspectiva. E você diz que isso é uma interpretação nossa. Veja bem, eu citei os textos bíblicos mostrando isso. Aspectos legais da lei e como ele tinha que se cumprir em Jesus Cristo. E o que acontecia com o corpo desses animais sacrificados e com o bode para Azazel. Inclusive citei antes, nos diálogos anteriores, sobre o significado de Azal. Significa desaparecer, ser consumido, evaporar, ao fim, significando algo que é dado um fim. E isso era o que acontecia com o bode enviado para Azazel, o bode enviado para desaparecer e levar consigo os pecados do povo. Está na Bíblia. E você diz que essa interpretação é nossa. E é claro que ela é nossa. É claro que ela é uma interpretação e é nossa. Assim como você tem a sua. Agora, você tem a sua, nós temos a nossa. O que tem que fazer é verificar qual delas tem mais lógica e sintonia com a Bíblia, com as Escrituras. Tá? Outro ponto que você disse é: o que ressuscita é o corpo e não o espírito. Nunca vi o espírito ressuscitar. Bom, o que ressuscita, Sérgio, é a alma e não o corpo. Por exemplo, um corpo ele pode ser mantido vivo mesmo que a pessoa já esteja morta. A gente observa isso quando uma pessoa ela é atestada com morte clínica ou morte cerebral. A pessoa já está morta. Embora o corpo esteja sendo mantido vivo artificialmente por uma máquina, mas a pessoa está morta. Entendeu? Então, o que pode ser ressuscitado ali é o corpo? Não, porque o corpo está vivo. É a pessoa que está morta que pode ser ressuscitada. Entendeu? Aliás, a própria crença na imortalidade inerente da alma, que nós não cremos, aliás, ela já bastaria para mostrar isso. Uma vez que a pessoa, ela não é o corpo. Ela está viva mesmo que o corpo já esteja desfeito e desintegrado. Então essa história de que o que ressuscita é o corpo, isso não tem nada a ver. Entende? A pessoa é ressuscitada para o corpo. Entendeu? O corpo é só o local onde essa alma ela se manifesta. Então, sendo assim, Jesus, ao ser ressuscitado, ele não precisa ser trazido no mesmo corpo, pois o corpo em que ele seria trazido, isso aí seria da escolha de Deus. E não tem nenhum motivo para ser o mesmo, de fato, nem pode ser, conforme eu já citei dos textos nos outros diálogos e vou mostrar ainda mais aqui. Olha só, vou mostrar aqui um texto que é o de Lucas 22, 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Eu gostaria que tu acompanhasse aí, se pudesse. Lucas 22, 19 e 20, que diz: Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. O que esse texto mostra? Esse texto mostra que não só o sangue, mas o corpo também seria dado em benefício dos cristãos. Porque isso era conforme havia sido prescrito nos aspectos da lei referente aos sacrifícios dos animais. Jesus Cristo ali era o futuro sacrifício pela humanidade. Então mostra que não só o sangue, mas também o corpo seria dado em benefício dos cristãos.
É isso que Paulo fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10, né? Quando ele diz lá que o corpo de Jesus foi ofertado, foi dado, foi oferecido em sacrifício. É isso que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 10, que diz: por essa vontade fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez para sempre. Deixa eu falar agora a respeito de um outro aspecto aqui. 1 Coríntios 15, 35, 49. 1 Coríntios 15, 35 ao 49. Diz assim: mas alguém dirá: como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Insensato. Aquilo que você semeia não passa a viver a menos que primeiro morra. O que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão, seja de trigo, seja de algum outro tipo de semente, mas Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um próprio corpo. Nem toda carne é igual, mas existe a carne dos homens, e existe também a carne dos bois, a carne das aves e a dos peixes, e há corpos celestiais e há corpos terrenos. Mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo, e a dos corpos terrenos é de outra. A glória do sol é de um tipo, e a glória da lua é de outro. E a glória das estrelas é de outro. De fato, uma estrela difere de outra estrela em glória. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeia-se perecível. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Semeado em desonra, é levantado em glória. Semeado em fraqueza, é levantado em poder. Semeado corpo físico, é levantado corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Tá? Ou conforme, se tu for ler no hebraico, Adão se tornou alma vivente. O último Adão se tornou o espírito que dá vida, ou espírito vivificante. Ora, o que esse texto vem falando para nós aqui? O que esse texto vem falando para nós? Ele nos mostra que, diferente do que você e algumas igrejas afirmam, nós, testemunhos de Jeová, estamos corretamente suportados pelas Escrituras ao mostrar que sim, há uma ressurreição para um corpo não físico, e sim um corpo espiritual, um corpo que difere do corpo carnal físico que nós possuímos. Portanto, a história de que nunca vi um espírito ressuscitar é uma questão lógica, óbvio que não. Por quê? Porque o que ressuscita é a pessoa, não é o corpo, é a pessoa que ressuscita. E o corpo que é dado é um corpo que Deus é quem decidirá, um corpo que lhe agrada. E conforme mostra aqui, semeia-se não o corpo que há de se desenvolver, versículo 37, 1 Coríntios 15, 37. Depois o versículo 44 diz: semeado o corpo físico, é levantado o corpo espiritual. Versículo 45, assim está escrito: o primeiro Adão se tornou ser vivente, o último Adão se tornou um espírito vivificante. Então, o texto é claro. Tá? Ele não é uma interpretação minha, é o que a Bíblia diz, é o que as Escrituras falam a respeito da ressurreição e que sorte de corpos hão de vir os ressuscitados, aqueles que têm o destino à vida celestial. Veja também 1 Coríntios 15, 50 e 52. Diz assim: mas eu lhes digo o seguinte, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem pode o que é perecível herdar o imperecível. Escutem, vou lhes contar um segredo sagrado: nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos transformados. A palavra grega aqui, realmente, ela, para transformado, ela fala de uma mudança de circunstância, de uma alteração, de uma troca, que dizendo que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus,
Ora, carne e sangue aqui se refere à natureza física humana, à carne humana, ao corpo físico. Entendeu? Não pode herdar o reino de Deus. Mas tem de haver uma transformação. Aquilo que nós já lemos antes. Nós já lemos ali no capítulo 15, 35 e 39 dessa transformação. Então aqui mostra que o corpo destinado ao céu difere do corpo físico, pois a pessoa passa por uma transformação. Paulo destaca aqui que isto que é perecível, e é interessante notar o seguinte, que em 1 Coríntios 15, 50 e 52, a palavra corpo não consta aqui no grego, né? Nessa passagem que diz, isto que é perecível, tem de se revestir de incorrupção. Embora a versão Almeida traga ali a palavra corpo, soma, no grego não tem aqui essa palavra. Então aqui vem mostrando que Paulo destaca que isso que é perecível tem de se revestir de incorrupção, falando dele como uma alma, como uma pessoa. Inclusive, até porque o texto que eu citei antes já mostra isso, né? O corpo que é semeado, que morre, é um, e o que é levantado é outro. Por isso que se diz que o que semeia esse corpo físico, levantado espiritual. Não são o mesmo corpo, nem possuem as mesmas propriedades e substâncias. É isso que o texto bíblico está falando, é uma coisa clara. Deixa eu ler também Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21. Diz assim. Eu vou ler o 20 também. Mas a nossa cidadania está nos céus, onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo humilde e o tornará como o seu glorioso corpo, por meio de seu grande poder, que o torna capaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Então aqui é conforme o corpo de Jesus, que o corpo daqueles que hão de ser ressuscitados para o céu serão transformados. Ora, um corpo diferente, um corpo glorioso. Então aqui mostra que, diferente da exposição que você fez, que o corpo de Jesus no sacrifício, né, aliás destaca, né, aqui esse texto de Filipenses 3:21, ele destaca que os cristãos ungidos, né, eles podem esperar uma transformação de seus corpos para se tornar como o de Jesus, um corpo glorificado, e isso mostra que o corpo no qual passarão a viver, ele não é o mesmo, ele difere da forma e da substância do anterior. O mesmo que ocorreu com Jesus, o corpo anterior é desfeito e dá lugar a um novo corpo. O corpo no qual esses são ressuscitados para a vida celestial é um corpo transformado, diferente daquele que foi semeado. Semeado corpo incorruptível, transformado, ressuscitado incorruptível. Semeado corpo físico, ressuscitado corpo espiritual. É isso que o texto que eu li até agora mostra aqui, para ser conforme o corpo de Cristo. E conforme nós lemos também, para não ser carne e sangue, o qual não podem herdar o reino dos céus. Ou seja, um corpo físico não pode herdar o reino dos céus. Deixa eu ler também Colossenses 1, 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22, que diz o seguinte: de fato, a vocês, os que antes estavam apartados de Deus e eram inimigos dele, porque fixavam a mente em obras más, ele agora reconciliou consigo por meio do corpo carnal daquele que morreu, a fim de apresentá-los perante si mesmo, santos, sem defeito e livres de qualquer acusação. O que esse texto vem mostrando? Esse texto mostra que, diferente da exposição que você fez, que o corpo de Jesus no sacrifício é irrelevante para expiar pecados ou para salvar, mostra que fomos reconciliados com ele por meio do corpo de Jesus. É isso que o texto aqui fala, mostrando que você está completamente equivocado nessa sua colocação. É o corpo de Jesus, é o sangue de Jesus, é a vida de Jesus. É a totalidade do seu sacrifício que realiza isso. Tá? Hebreus 10:5 também quero destacar uma coisa desse texto. Hebreus 10:5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, ele diz: não quiseste sacrifícios e ofertas, mas preparaste-me um corpo. Olha, esse texto mostra aqui que, ao Jesus ao vir à terra para oferecer sacrifício, Deus havia preparado para ele um corpo. Sim, porque ele era um ser espiritual, com um corpo espiritual nos céus. Para vir à terra e servir de sacrifício, ele precisava de um corpo humano e não um corpo espiritual,
Por quê? Porque o pecado de Adão exigia a morte de um ser humano, um corpo humano. E sendo assim, Deus estava providenciando este corpo ao dar a Jesus um corpo humano no ventre de Maria para ser oferecido posteriormente em troca da humanidade. Não poderia, então, aqui se dar que o corpo que Jesus passou a ter na terra, né, fosse o mesmo corpo celestial que ele tinha antes. Porque assumir que Jesus tinha um corpo físico nos céus antes de vir à terra é uma aberração teológica. E eu não estou dizendo que você acredita nisso. Mas eu estou dizendo que assumir que Jesus tinha um corpo físico no céu antes de vir à terra é uma aberração teológica. Agora veja bem. Acreditar que ele subiu depois aos céus em um corpo físico, além de ser paradoxal, tendo em mente que isso seria reivindicar o que já foi oferecido em sacrifício, né? Jesus teria reivindicado novamente o que ele havia oferecido em sacrifício, ou seja, como eu falei antes, seria o bode para Azazel que vai para o deserto e volta de novo. Ainda assim tornaria Jesus, veja bem, olha só as implicações, ainda assim tornaria Jesus de uma substância diferente dos outros membros celestiais, como os anjos, enfim, todos os outros seres celestiais, que são espírito, e não são seres físicos de carne e osso. E outro problema maior ainda para quem crê na Trindade, por exemplo, é que Jesus, tendo subido aos céus num corpo físico, e possuindo um corpo de carne e osso, seria diferente da pessoa do Pai, da suposta terceira pessoa da Trindade, que não compartilhariam de um corpo de carne e osso, dessa substância. Então veja bem, a sua tese ela vai contra a sua própria teologia, conforme eu mencionei antes e estou repetindo agora. Então, é como eu falei, repetindo novamente. Acreditar que Jesus subiu aos céus em um corpo físico, além de ser uma coisa paradoxal, né? Por ele estaria reivindicando novamente o corpo que ele teria dado em sacrifício, que teria oferecido em favor dos seus servos, ainda tornaria ele de uma substância diferente, tanto dos anjos, dos membros celestiais, que não são físicos, e ainda assim possuindo um corpo de carne e osso, que o Pai e o Espírito Santo, da Trindade, né, eles não compartilhariam, não seriam consubstanciais, não seriam da mesma substância. É algo que realmente você tem que levar em consideração. Outra coisa, você alega que o que expia os pecados é o sangue, mas deixe de compreender que, óbvio que isso se dá, porque o sangue representa o quê? A vida. Portanto, é por Jesus dar a sua vida humana que ele expia os pecados. Pois a lei de Deus, por exemplo, ela exigia alma por alma. Ou seja, para pagar o preço do resgate, é preciso o sacrifício de uma vida humana. Tá? Sacrificar a vida humana de Jesus envolvia não só o derramamento do seu sangue, mas o oferecimento de seu corpo, conforme já mostramos dos textos que nós citamos anteriormente, e das próprias prescrições da lei, né, referentes ao destino dos corpos desses animais sacrificados. Porque existiam prescrições quanto a isso, como o bode para Azazel, o destino que era dado a esse corpo, né, qual o uso que os sacerdotes faziam desse corpo? O que acontecia com esse corpo do bode para Azazel, que era enviado para o deserto? Quais os aspectos legais da lei exigia que se fazia com os corpos dos animais sacrificados? Né? Então, a lei mosaica e o sacrifício de Jesus, né, que se cumpria nessa lei, envolvia não só esse derramamento de sangue, mas o oferecimento do corpo também, das prescrições referentes ao destino desses corpos, desses animais sacrificados e do próprio Jesus, coisa que você parece desconsiderar. Porque se fosse apenas o sangue, né, sem necessidade da morte completa do corpo dos animais e consequentemente de Jesus, então bastaria a gente retirar um pouco do sangue desses animais, ou Jesus retirar um pouco do seu sangue e oferecer no altar e pronto, sem precisar morrer. Estaria pronto, completo o resgate. Mas não, definitivamente não é assim. Adão perdeu para a humanidade o direito de viver na Terra. E isso envolvia a vida num corpo humano. É por isso que ao morrer a pessoa ela perde a vida corporal humana. E é isso que Jesus tinha que pagar.
Era isso que ele teria de abrir mão, da vida humana, como um todo. Pois sendo Jesus perfeito aqui na Terra, ele tinha o direito legal a viver para sempre na Terra como ser humano, de corpo físico. Mas ao dar sua vida humana em sacrifício, ele tinha de abrir mão de tudo que era humano, sua vida humana, bem como de seu corpo humano. E repito, reter quaisquer dessas coisas seria impedir ou tornar sem efeito o pagamento do resgate. E retomar esse corpo de novo seria fazer isso. Seria impedir, seria reter. Seria tornar nulo o que ele acabava de fazer no seu sacrifício. E o sangue e o corpo de Jesus foi dado em sacrifício, ressaltando, conforme eu já li, em Lucas 22, 19 e 20. Então, o resgate envolvia não só o derramar de sangue, mas a doação de uma vida, o sacrifício de uma vida humana, né? O abrir mão de uma vida como humano. Entendeu? Com o corpo físico humano. Isso envolve abrir mão da vida humana. Outro ponto que tu cita também é onde você cita que nunca viu um espírito ser ressuscitado. Bom, isso parte da completa incompreensão da sua parte do que é ser ressuscitado. Tá? Porque o ser que é ressuscitado, né, é trazido de um estado de não vida. Né? Ser ressuscitado, aliás, é ser trazido de um estado de não vida para a vida. Agora, a ideia que você tem de ressurreição é de uma pessoa que está viva num corpo imaterial e que é ajuntada a um corpo físico. Ora, isso não é ressurreição. Não se ressuscita quem está vivo. Ressuscita-se quem está morto. Se uma pessoa está viva, vivendo num corpo espiritual, e ela é trazida para um corpo físico, isso ao contrário de ser uma melhora, é uma piora, pois agora ela está presa nas limitações de um corpo físico, que aliás antes não estava. Você está entendendo? Então quer dizer, isso não é ressurreição. Quando a Bíblia fala de morte, ela se refere à morte mesmo, real, não a pseudo-morte, uma falsa morte. Se a tua ideia é de que a morte refere-se a uma pessoa que está viva, mas apenas fora de um corpo físico, então essa pessoa, na verdade, ela não está morta. Ela está morta ou ela está viva? Porque veja bem, como falei, se a sua ideia de que morte se refere a uma pessoa que está viva, só que está fora do corpo, essa pessoa está morta ou está viva? Está viva. Essa crença não tem sentido, ela é contra as escrituras. E como eu já disse, parece mais com uma mentira que Satanás contou lá no Éden para Adão e Eva quando eles estavam a comer do fruto. Porque o que foi que ele disse? Ele disse que se comessem do fruto não morreriam. A passagem ali no hebraico até ela dá a entender o seguinte: não morrendo, morrereis. Foi isso que Satanás falou para Adão e Eva. Não morrendo é que vocês morrereis. Ou seja, a ideia que ali que ele passou é de que a morte seria apenas uma morte aparente, uma fachada. Né? É que morrendo, eles não morreriam de fato. Isso é uma mentira de Satanás. E é isso que hoje em dia a imortalidade da alma prega. Ou seja, você morre, mas não morre. Morrendo, vocês não morrem. Continuam vivendo. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que nós somos uma alma. E não que nós temos uma alma. Gênesis 2,7 diz que Deus soprou o fôlego de vida no homem e o homem passou a ser uma alma vivente. Passou a ser. Nós somos alma. Nós não temos alma. Nós temos um corpo, mas somos alma. Agora veja bem, se eu estudo medicina e me formo em medicina, eu sou um médico ou eu tenho um médico? Sou ou tenho? E se porventura eu tiver como médico atravessando uma avenida e um carro me atropela e eu venho a morrer, se eu morrer, o médico continua vivendo? Não. Porque eu não tinha um médico. O médico para mim não era uma posse. Eu era um médico. Eu sou um médico. Então ao morrer, o médico deixa de existir. Porque eu não tinha um médico. Eu era um médico. Existe uma diferença entre ser alma e ter alma. O ser humano, por ser alma, ao morrer, morre. Por isso que a Bíblia diz, conforme nós vimos, né? E vamos ver ainda que a alma morre. Aliás, a mesma palavra grega e hebraica referindo-se à alma é designada a homens e animais. Nenhuma parte deles sobrevive à morte do corpo. A única diferença é que a alma humana pode ser restaurada por Deus. Ela está além da capacidade do homem de destruir. É por isso que Jesus disse assim, ó,
Não temos que matam o corpo, mas não podem destruir ou matar a alma. Pois Deus pode fazer a alma voltar num corpo pela ressurreição. Ele pode fazer a pessoa voltar pela ressurreição, seja num corpo físico ou espiritual. Mas Deus também pode, se desejar, destruir a alma ou fazê-la perecer para sempre. Tanto que o paralelo ali dá a entender justamente isso em Mateus 10, 28. Temeis não aquele que não podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, eles não podem matar a alma, o ser humano, mas Deus pode. Você está entendendo? Mas Deus pode, é isso que o texto dá a entender claramente. Ademais, assim, nós, testemunhas de Jeová, cremos que a imortalidade é um dom a ser alcançado e não algo inerente ao ser humano. Portanto, a vida e sua perpetuação é uma concessão e não um direito do ser humano. Sendo assim, a vida que temos é fornecida por Deus e vem dele a sustentação dessa vida. Acreditar que nós somos inerentemente imortais é deslocar da pessoa de Deus a fonte última de nossa preservação de vida e colocar sobre nós mesmos este poder. Mas vem cá, me diz, onde é que diz que a perpetuação da nossa vida ou da nossa existência ela decorre de uma força presente em nós mesmos? Que lugar que diz isso na Bíblia? Sendo assim, então, Sérgio, se Deus desejar, Ele tem o poder de destruir a alma humana e aniquilá-la da existência. Se você negar isso, é alegar que Deus não tem o poder de tirar da existência a criatura que Ele mesmo trouxe à existência. Mas se você aceitar que Ele pode fazer isso, ou seja, retirar o atributo da existência da criatura que Ele trouxe à existência, então é confirmar que a alma é mortal, que ela é destrutiva, em que, portanto, a imortalidade da alma é condicional. Mas a minha questão aqui não é tanto mostrar se Deus vai fazer isso com a alma ou não, é mostrar que a alma pode morrer, ela pode ser destruída e aniquilada por Deus se Ele desejar. Aliás, Ezequiel 18,4 diz que a alma que pecar morrerá. Tá? Nós somos alma. Por isso que diz que a alma que pecar morrerá. Portanto, a alma, que se refere à pessoa, ao eu consciente, né, pode morrer. E essa pessoa é a alma que morre. Ela não vive fora do corpo. Não existe isso. Pois, aliás, o salário do pecado, conforme diz a Bíblia, é a morte. O salário do pecado é a morte. E Deus decretou o destino, dizendo para Adão, tu és pó e ao pó voltarás. Ou seja, como Adão, assim também nós. A pergunta que eu faço é, onde estava Adão antes de Deus criar ele? Ora, Adão não existia. Estava no pó, não existia. Ele tinha potência para vir a existir, mas ele não existia. E para onde ele ia quando Deus disse que ele voltaria ao pó? Ele voltaria para o mesmo estado de inexistência. Ele voltaria para a sua condição original. Perderia a sua alma, perderia a sua existência, a sua vida. Aliás, Eclesiastes, que eu vou ler aqui, 9. Eclesiastes 9, 5, 10 diz o seguinte, olha só. Eclesiastes 9, do versículo 5 ao 10, diz assim, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Né? Algumas Bíblias dizem não estão cônscios de absolutamente nada. Não tem mais recompensa, não tem mais salário. Né? Porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio, seu ciúme já pereceram, já não existem, e eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. Vá, come seu alimento com alegria e beba seu vinho com o coração alegre, pois o verdadeiro Deus já se agradou de suas obras. E aqui está falando de um servo de Deus. Sejam sempre brancas as suas roupas, e não deixe de pôr óleo sobre a sua cabeça. Desfrute a vida com sua amada esposa, todos os dias de sua vida vã que ele te deu debaixo do sol. Sim, todos os dias vãos. Pois essa é a sua porção na vida e no seu trabalho árduo, no qual tanto se esforça debaixo do sol. Tudo que a sua mão achar para fazer, faze com toda a força. Pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, ou seja, no inferno, no Seol, no Hades, o lugar para onde vai. Esse texto aqui, o que ele nos mostra? Esse texto nos mostra que não existe atividade consciente no Seol, no Hades, né, que algumas versões traduzem por inferno, referindo-se à sepultura comum aos humanos. E que devemos fazer tudo com todas as forças enquanto estamos vivos. É isso que diz.
Versículo 5 é bem claro: os mortos estão conscientes que morrerão. Óbvio, eu e você sabemos, nós vamos morrer. Mas os mortos não estão conscientes de nada. Nem tampouco têm mais salário, conforme diz ali. Sim, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Você morreu, você recebeu a paga, você recebeu o salário, não tem mais salário. Não tem nada adicional além disso. E também mostra o verso 10: tudo que a tua mão achar para o fazer, faz com toda a tua força. Por quê? Porque não há trabalho, planejamento, conhecimento, nem sabedoria, ou seja, atividades de um ser consciente. Não há essas coisas no Seol, o lugar para onde vais. O texto é claríssimo, mostrando que, conforme já vimos, Ezequiel 18:4 mostra que a alma morre. O ser humano morre, se torna inconsciente, e que a morte é um estado de inatividade. Isso é morte, não a pseudo-morte onde a pessoa continua viva. Eclesiastes 3, 19, 20 fala mais. Estou citando só alguns textos. Eclesiastes 3, 19, 20 diz: pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos eles têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo espírito. De modo que o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais. Tudo é vão. Todos irão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó. E todos eles retornam ao pó. O que esse texto diz? Ele mostra que na morte acabamos como os animais. Nós temos o mesmo espírito, ou seja, a mesma força de vida que nos anima e que nos mantém vivos. E voltamos, tanto eu como você e eles, ao pó do qual fomos formados. Então, ao morrermos, a nossa alma cessa as atividades, assim como os animais também, que também são almas. A Bíblia também descreve-os como almas. E é somente pela ressurreição que a alma humana pode ser restaurada, quer num corpo físico, quer num corpo espiritual. Então, o texto que eu acabei de citar deixam claro que o ser humano, por ser uma alma, ao morrer, cessa de existir. A sua existência ela é anulada, tornando possível novamente, somente pela ressurreição, essa alma vir a existir novamente ou passar a viver novamente. A alma morre, se torna inconsciente no Hades, ou Seol, o lugar para onde vais. E que também, assim como os animais, que são almas, nós, ao morrermos, voltamos ao pó, o local da onde originalmente viemos por meio de Adão. Não existe nenhuma passagem que mostre realmente algo diferente. E Apocalipse 6:9 que você citou, não comprova ali de forma nenhuma a imortalidade da alma. Aliás, nem Apocalipse 6:9, nem Lucas 16 na parábola do rico e do Lázaro, conforme provavelmente você iria citar. Porque, veja bem, Apocalipse ele pode estar muito bem se referindo a pessoas já ressuscitadas, que estando já no céu, ressuscitadas, estão solicitando vingança. Se elas estão nos céus e essas almas estariam, portanto, vivas e não mortas, elas já haviam sido ressuscitadas. Então, o que é isso? Não é pessoas que haviam morrido e a alma estava viva após a morte, a pessoa estava viva após a morte, mas sim pessoas ressuscitadas, estando no céu já clamando por vingança. Aliás, se também nós levarmos em conta o caráter simbólico do livro de Apocalipse, essas almas poderiam simplesmente ser uma figura do sangue, porque ele fala do santuário, né, debaixo do altar, onde era colocado o sangue dos animais sacrificados. E essas vítimas são mártires mortos, né, por serem seguidores de Jesus. Então, se nós levar em conta o caráter simbólico do livro de Apocalipse, essas almas podem simplesmente ser uma figura do sangue dessas pessoas exigindo vingança, como o sangue de Abel, que segundo Deus, lá em Gênesis, clamava desde a terra por vingança, pelo assassinato feito por Caim. Haja visto o simbolismo no livro de Apocalipse, por exemplo, versos antes ali, fala sobre 4 cavalos, que representam, simbolizam eventos e circunstâncias, e não cavalos ou animais celestiais ou espirituais, cavalos espirituais. Então, essas coisas devem ser levadas em consideração. Já a passagem que trata do rico e do Lázaro é uma parábola. E como toda parábola de Jesus, existia um significado oculto que não ficava claro a todos. E não deve ser compreendido como se tratando de uma história literal. Tanto Lázaro, como o rico, como Moisés e os profetas e Abraão, estão ali representando aspectos espirituais do que estava acontecendo naquelas circunstâncias nas quais Jesus estava vivendo. A alegação de que as parábolas não usam nomes próprios, elas não têm base, pois ali se cita, por exemplo, Moisés e os profetas,
E se fosse visto isso literalmente, o que significaria? Significaria que Moisés e todos os profetas estavam vivendo contemporânea e conterraneamente com os irmãos do rico. Né? Pois se diz ali, ó, eles têm Moisés e os profetas, que escutem a ele. Olha, isso é um absurdo. Né? Moisés e os profetas todos vivendo tanto na mesma época quanto na mesma região que esse irmão desse homem rico. Isso é um absurdo, é falso essa ideia. Moisés e os profetas na passagem, o que eles simbolizam? Eles simbolizam a Tanar, ou seja, o chamado Antigo Testamento. E sendo assim, pelas mesmas regras exegéticas, o Lázaro e o rico, igualmente ali, também estão representando outras coisas. Fugir disso é ferir as regras exegéticas, é quebrar as regras exegéticas e hermenêuticas, porque se faria uma interpretação seletiva de Moisés e os profetas serem simbólico ou símbolo de algo e os demais não? Qual o motivo? Aqui, na verdade, nessa parábola, Lázaro ele simboliza o povo comum, desfavorecido pelos líderes judeus, que é representado pelo rico. E esse Lázaro era julgado como impuro, era desprezado. Abraão ali simboliza Deus, o qual após a separação pelo abismo, esse abismo significa a mudança do favor divino que se deu pela morte de Jesus, levando os do povo comum ao favor divino e deixando a classe sacerdotal judaica, simbolizada ali pelo rico, em tormentos pela exposição do seu erro e do seu descaso. Então não havia como fundir os aspectos judaicos com os cristãos, isso era um abismo intransponível. E o próprio Jesus, nessa parábola, ele é aquele morto que não aparece aos irmãos do rico para convencê-lo das circunstâncias em que eles iriam parar, como o rico parou. E esse é o motivo pelo qual Jesus ele não apareceu, ele apareceu somente aos seus apóstolos, seus discípulos, mas não apareceu a nenhum dos sacerdotes e líderes judaicos. Conforme ele disse, tão pouco se convencerão se alguém dentre os mortos for ter com eles. Por isso que Jesus, de fato, ele nem apareceu após sua ressurreição aos líderes do judaísmo. Então, essa parábola ela tem aspectos simbólicos que visam dar um ensinamento sobre algo que estava acontecendo naquelas circunstâncias. E não é uma história literal. Aliás, mais detalhes sobre a explicação dessa parábola, sobre isso, com aliás mais argumentos, você acha no site Pedras que Clamam, na aba Inferno e também na aba Mitologia, na parábola do rico e do Lázaro. Procurando lá você vai ver mais explicações sobre isso. Outra questão, Sérgio, também é que, olha só, existem mais absurdos de se crer nessa questão da imortalidade inerente da alma, principalmente em relação a se você crê na existência de um inferno. Eu não vou tratar desse ponto agora porque isso não é o tema, tá? Então eu não quero entrar em assuntos paralelos para não bagunçar aqui o assunto, porque o assunto é outro. Mas depois você entra no site Pedras que Clamam e procura lá, por exemplo, sobre os seguintes temas, que fala lá sobre o inferno de fogo. Procura lá, por exemplo, links que falam sobre realimentação dos pecados no inferno. Esse é um dos temas que tem lá. A existência do inferno e os atormentados também é outro tema que tem lá. Por que eu estou citando esses artigos? Porque esses artigos mostram também as implicações de crer na imortalidade da alma e na vida eterna dos condenados. Porque crendo na vida eterna dos condenados, o que implica a imortalidade da alma, existe um grande paradoxo com relação a isso, no que concerne a quem é que se tornaria o atormentador dessas pessoas. Que, veja bem, basicamente falando por cima, só para suscitar a tua curiosidade, depois tu ir lá pesquisar. Se o inferno existe e é mantido em existência por Deus, as pessoas que são lançadas lá para serem atormentadas eternamente também existem e são mantidas em existência por Deus, porque elas não podem ter em si mesmas o poder de manterem-se em existência. Ou seja, a existência que elas têm não decorre de uma força presente nelas mesmas. Entendeu?
mas depende de uma fonte externa que as mantenha vivas e em existência, perpetuando a existência delas. E também o do próprio inferno. O próprio inferno, se fosse um lugar, para existir e ser mantido em existência, teria de ter uma fonte externa a ele mesmo, que o manteria em existência. Mas, se o inferno existe e as pessoas que lá forem jogadas para serem atormentadas existem e serão mantidas eternamente em existência, quem é a fonte que os mantém existindo eternamente, tanto o local de tormentos eternos, quanto as pessoas que lá são atormentadas? É Deus, teria de ser Deus. Então Deus, dessa forma, seria aquele que proporciona que o local chamado inferno exista e permaneça para sempre, e as pessoas que lá estão também permanecessem lá para sempre. Por quê? Porque tanto o local quanto as pessoas são mantidas em existência perpetuamente por Deus, para que o inferno exista perpetuamente e as pessoas lá serem atormentadas perpetuamente também fiquem permanecendo nessas condições. Assim Deus se torna o atormentador, na verdade, dessas pessoas. Mas leia o artigo lá que você vai ver as complicações que isso traz para a sua própria teologia. Veja bem. Por isso que eu friso que existem ensinos dentro dessas igrejas que, ao invés de promover a divindade ou glorificar o nome de Deus, depõem contra ele, o ofendem e o maculam a sua imagem. E isso é algo que você vai ver analisando esses textos. Mas voltando ao assunto, outro ponto. Você cita, por exemplo, o estudo perspicaz para dizer que, embora os anjos possuíssem a habilidade de materializar um corpo físico, não tinham natureza humana carnal. Sinceramente, eu não entendi essa citação. Pois eu acaso falei que os anjos são humanos físicos? Algum momento do nosso diálogo eu falei isso? Então foi gratuito essa sua citação. O que eu disse anteriormente é que os anjos, mesmo sendo seres espirituais e materiais, acredito que você concorda com isso, quando eles desejaram se apresentar aos humanos em algumas circunstâncias, materializaram-se. Isso mostra o quê? Isso mostra que Jesus ter mostrado seu corpo para ser apalpado pelos apóstolos não prova que ele não era um ser que tinha ressuscitado no corpo espiritual. Como eu já falei antes, eu repito, se anjos que apareceram a Abraão, e nós até cremos ser ali um deles Jesus, na sua vida pré-humana, eles apareceram em forma física, e comeram lá carne assada, um churrasco, beberam à sombra da tenda de Abraão, mesmo não sendo carnais e físicos por natureza, mas apenas temporariamente se fizeram assim para objetivos específicos. Por que então o mesmo Jesus não poderia agora fazer a mesma coisa que havia feito anteriormente? Não existe nenhuma base sólida para negar essa possibilidade, apenas a mera vontade de fazer isso. E repito, se Jesus, veja bem, se Jesus ao vir à Terra recebeu um corpo que não tinha antes, ao retornar ao céu, voltou com o mesmo corpo que tinha antes de vir para a Terra? Ou voltou ao céu com um corpo diferente do que ele tinha antes de vir à Terra? Você entendeu a pergunta? Vou repetir. Se Jesus ao vir à Terra recebeu um corpo que ele não tinha antes, ele não tinha mesmo, porque ele não tinha um corpo físico no céu, ao retornar ao céu, ele voltou com o mesmo corpo que ele tinha antes de vir à Terra, ou voltou ao céu com um corpo diferente do que ele tinha antes de vir à Terra? Agora lembre-se das implicações de dizer que ele voltou com outro corpo, agora de carne e sangue, Isso seria afirmar que a segunda pessoa da Trindade, por exemplo, na sua crença, sofreu uma mutação substancial, agregando à natureza divina uma substância que difere das outras pessoas da Trindade que você professa. Porque Pai e Espírito Santo não teriam um corpo físico, de carne e osso, conforme Jesus, você alega, subiu ao céu nesse corpo. E nem tinha Jesus esse corpo antes de vir à Terra, de carne e osso. A não ser que você diga que Jesus no céu existia antes de vir à Terra num corpo físico de carne e osso. Caso contrário, então, ele sofreu uma mutação, o que é um absurdo, principalmente para quem crê na Trindade. Bom, amigo, veja bem, finalizando aqui, eu quero destacar que a resposta às suas indagações elas foram fornecidas. Está tudo aí.
e nos outros diálogos também, que eu já passei antes. Né? E embora eu possa responder algumas perguntas que tu me fizer depois, elas não terão mais uma prioridade. Pois, como você deve entender, eu não tenho, né, como dedicar muito tempo a responder todas as suas dúvidas e objeções, até porque, além dos meus afazeres pessoais e familiares, outras pessoas também às vezes precisam de ajuda e resposta, e eu não posso me fixar numa pessoa só. Né? Então eu vou deixar aqui o link do site, né, o Pedras que Clamam. Nele existe uma série de artigos que mostram com muito mais detalhes as bases de nossas crenças. Né? E também tem o site oficial, jw.org, que igualmente vem trazendo informações relevantes a possíveis dúvidas que você tenha ou os ouvintes desse áudio possam ter. Né? Tá? Então agradeço pela forma amigável e humilde, gentil de conversar que você mostrou. Né? Isso é raro, portanto, parabéns. Né? E espero então que nós tenhamos sido proveitosos. Tá bom? Até mais.